Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a este canal virtual. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Patrícia Lisboa e participo da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, em Campo Grande. Estou aqui nesta noite para fazer essa palestra de forma virtual. Essa mesma palestra já aconteceu agora na parte da manhã, às 9 horas. O Vinha de Luz, ele está fazendo de forma híbrida as palestras. Assim, você pode ou assistir presencialmente, ou, caso não possa ir, você pode assistir de forma virtual. Falando em virtual, eu faço um convite para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá. Ative as notificações, que assim vocês vão recebendo, né, a mensagem de que vai ter palestras, estudos, e assim nós vamos estudando, aprendendo, esclarecendo, né, nossos sentimentos e, de uma forma também, divulgando a doutrina espírita. Então, meus irmãos, hoje para iniciarmos a palestra, nós fazemos como sempre, né? Lendo uma página de preparo de ambiente. Após a leitura, nós fazemos a prece inicial e depois a gente entra na palestra. E hoje eu vou ler para vocês a página de preparo de ambiente, é do livro, desculpa, Evangelho e Vida, mensagem de diversos espíritos recebidas no lar de Teresa. E essa mensagem que eu vou ler é da irmã Icleia. Diz assim, é do capítulo 10. Conheça-te a ti mesmo. Quem crer em mim, brotar-lhe-ão do interior correntes de águas vivas. Isso foi Jesus quem falou, está em João, capítulo 7, versículo 38. Conhecer-se, luta dos que desejam alcançar a luz da sabedoria. Ninguém trilha o caminho interior sem que aprenda a despojar-se do orgulho que cega a visão e da vaidade que se disfarça com véus enganadores, impedindo o discernimento entre o bem e o mal. É um exercício doloroso, pois que a alma só pouco a pouco consegue rasgar esses véus, para então ver sua íntima realidade. Desnudada, ela passa a conhecer suas sombras e limitações, as quais se lhe apresentam como chagas abertas por dentro do coração. Para ousar essa caminhada, a alma deve buscar a segurança que somente a humildade pode lhe oferecer. Porquanto, sem humildade, ela corre o risco de mergulhar nas águas revoltas do desânimo, que pode levá-la a sucumbir. Para entender quão difícil é para ti a decisão de desbravar o caminho do autoconhecimento, é que venho dizer-te, alma querida, penetrando os refolhos de ti mesma, descortina o teu céu interior e, embora vejas nuvens que o escurecem, procura observar quantas estrelas nele brilham, tímidas sim, mas que revelam as pequenas vitórias já conquistadas por ti. A perfeição é alvo ainda muito distante, merecendo a tua luta para alcançá-lo. Entretanto, examinando-te em profundidade, descobrirás que, hoje,
não és mais o que eras ontem. Cada momento vivido no bem, por mais rápido que tenha sido, deixou marcas que o tempo não apagará. Determina-te, pois, a apagar, dia após dia, cada mancha que enfraqueça o teu desejo de renovação. Contempla o sol do amor divino e deixa-o clarificar os teus passos. Respira o perfume das alegrias santificadas do bem e refaz tuas forças. Se queres realmente avançar, não permitas que a noite do desamor, das mágoas e dos ressentimentos te envolvam em seu frio manto. Ergue tua fronte e caminha. Quanto mais desceres a intimidade de teu coração, conhecendo-te palmo a palmo, mais subirás na escalada de tua evolução. Acende tua própria luz, para que, com ela, possas iluminar os que, como tu mesma, desejam percorrer os caminhos da sublimação. Só assim alcançarás a sabedoria e, com ela, a tua paz, reflexo da paz de Deus. Então, meus irmãos, já envolvidos nessa belíssima mensagem, vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, unindo em uma só corrente. Vamos dizer assim: Jesus querido, estamos aqui nesta noite para que possamos, Jesus, aprender, refletir os teus ensinamentos, as tuas lições, pois sabemos, Jesus, que esse autoconhecimento, essa reflexão que temos que fazer de nós mesmos, depende exclusivamente de nós. Que possamos, Jesus, tirar esse véu da ignorância, da mágoa, da vaidade, do orgulho, para que possamos enxergar com os olhos do Espírito e assim possamos, Jesus, caminhar para a sublimação, caminhar para o teu encontro, caminhar progredindo, Jesus, para nos tornarmos espíritos puros. Sabemos que temos uma caminhada longa e que por muitas das vezes achamos que vai ser difícil ou até mesmo impossível, mas que possamos, Jesus, acreditar, acreditar nesse amor infinito que tu tem por nós, o nosso Pai, que é todo misericordioso, que está sempre ao nosso lado, que possamos acreditar, Jesus, e descruzar os braços para trabalhar ajudando ao próximo, para trabalhar servindo e auxiliando a todos os nossos irmãos. Agradecidos estamos, Jesus, por esta oportunidade. Agradecemos em especial ao nosso querido irmão Fabiano de Cristo, que é o mentor da nossa casa e que está sempre conosco, nos intuindo, nos auxiliando, para que possamos sempre fazer o melhor trabalho. E a toda essa espiritualidade amiga que está sempre conosco. E assim, Jesus, envolvidos na tua paz, no teu amor, damos por aberto a palestra da noite de hoje, na tua doce e bendita paz, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos, eu vou compartilhar a tela para iniciarmos os nossos estudos, né? A nossa palestra. Acho que agora vai. Vai. Hoje será para falarmos da Joana de Ângeles, né? Para podermos, meus irmãos, entender um pouco, até como disse a mensagem de preparo de ambiente, entender o quanto
é difícil, o quanto é trabalhoso fazer esse autoconhecimento, entender que a gente precisa saber o que está dentro de nós, o que está nos, vamos dizer assim, deixando tristes, magoados, fazer essa reflexão e descruzar os braços e ir à luta. E assim nós pegamos a Joana de Ângeles como exemplo, porque hoje ela já está num patamar superior ao nosso, mas vemos o quanto ela traz de humanidade, de humildade, e o quanto ela percorreu esse trajeto todo das encarnações que ela teve para chegar onde ela chegou, das renúncias, dos sacrifícios, né? Do despojar-se do orgulho, da vaidade. E hoje ela está onde ela está, mas devido a muito trabalho, né? A descortinando esse véu que nos bloqueia e nos deixa assim parados, né? Às vezes por muitas encarnações. E como exemplo também de que a gente pode chegar onde ela já está. E ela é essa colaboradora de Jesus. Então, ela é um espírito nobre, ainda não é um espírito puro, mas ela é um espírito nobre que ajuda e ajudou muito a Jesus, né, ao espiritismo. E aí a gente vai conhecer um pouquinho a Joana de Ângeles, né? Quem é Joana de Ângeles? O que ela já, quais foram as suas reencarnações que nós tivemos conhecimento, que temos conhecimento? Ela teve contato com Jesus, ela conversou com Jesus. Vamos entender um pouquinho Joana de Ângeles, as suas reencarnações, para que possamos nos espelharmos realmente nesse ser nobre, né? E de uma cultura extraordinária. E aí a gente vê que essa cultura não nasce da noite para o dia, né? Tem todo um processo, toda uma trajetória. E a primeira que nós iremos falar, deixa eu só abaixar o slide aqui, vou jogar para cá. Assim. A primeira que nós iremos falar será Joana de Cusa. Joana de Cusa, ela nasceu em Jerusalém, no século I, e ela era casada com Cusa, que era um alto funcionário de Herodes. Ela vivia um casamento assim muito difícil. Ela sempre estava angustiada pela incompreensão do seu marido, do seu esposo, né? Por quê? Cusa, ele era um homem da alta sociedade. Ele vivia de acordo com os interesses financeiros, tinha uma vida de luxo, de muitas mulheres, né? De desperdícios assim grandes demais. E ela vivia esse casamento muito infeliz. Ela sentia assim um vazio existencial muito grande. E um dia, ela indo para Cafarnaum, junto com a sua serva de confiança, a mesma, né, a serva notando que ela estava muito triste, cabisbaixa, a serva vai e fala com ela que havia um rabi da Galileia e que ele pregava ao ar livre. A serva estava falando de Jesus e convida a Joana para ir com ela para ver Jesus, né? E aí, assim, a Joana de Cusa resolve ir e ouvir as palavras de Jesus, de conforto, né? E ela, a Joana de Cusa, se encanta e passa a seguir Jesus. E isso, meus irmãos, tem registrado em dois momentos. Um, eu vou ler, que é do livro Boa Nova,
pelo espírito Humberto de Campos, irmão X, psicografia Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 15, com o nome Joana de Cusa. É um capítulo que fala somente dela. E aí eu tirei um trechinho aqui. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte, ou seja, companheira de Cusa, intendente, ou seja, antigo magistrado superior da polícia, de Antipas, na cidade onde se conjugava interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Joana possuía verdadeira fé. Então, nesse livro Boa Nova, ele já traz esse registro de que Joana já era identificada entre a multidão dos que seguiam Jesus. E na Bíblia, também nós temos em Lucas, capítulo 7, versículo 8, que são as mulheres que colaboraram no ministério de Jesus. E aí diz assim: aconteceu a seguir que Jesus andava por cidades e aldeias, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Madalena, Joana, Susana e muitas outras que lhe prestavam assistência. Então, meus irmãos, a gente vê que está registrado, né? E ela tinha já essa participação junto com Jesus. E aí, no momento que ela consegue falar com Jesus, Jesus, ao invés de convidá-la a seguir, a engrossar a fileira dos que o seguiam, Jesus já diz para ela, aconselha ela a segui-lo à distância, né? Servindo dentro do próprio lar, ou seja, tornando um verdadeiro exemplo de pessoa cristã. Por quê? Ela, no atendimento ao próximo, que seria mais próximo o esposo dela, ela estaria realmente fazendo, praticando tudo aquilo que ela estava aprendendo ouvindo Jesus. E Jesus também fala para ela que o que ela vivia naquele momento era um casamento de expiações, que em determinado momento anterior ela tinha vivido e não tinha sido assim, vamos dizer assim, um exemplo de esposa, né? Tinha se desvirtuado e agora ela passava isso com Cusa para poder fazer, passar por essas expiações junto com o marido. E ele ainda diz que ela deveria servir com amorosa dedicação, né? Sendo fiel a Deus, amando o companheiro do mundo como se ele fosse um filho. E o esposo da Joana de Cusa, ele não compartilhava esses anseios de espiritualidade que já era nato nela, né? Então ele não tolerava a doutrina daquele mestre que ela seguia com puro amor. E assim Joana fez, se dedicou, né? Viveu ao lado de Cusa, onde mais tarde ela teve um filho. Só que com o tempo, o marido foi perdendo todo o seu prestígio, foi ficando, vamos dizer assim, muito pobre, endividado, porque ele gastava muito, tinha uma vida de luxo e com dívidas impagáveis. E o que aconteceu? Com isso, ele foi se amargurando, foi ficando muito enfermo, gravemente, que chegou um período que ele desencarnou, ele morreu. E com a morte de Cusa, Joana perde todos os seus bens, porque, como ele estava devendo muito, ela fica sem nada, ela tem que pagar o que ela pôde pagar e ela fica sem bem nenhum. E aí ela começa a trabalhar para poder sustentar o filho, né? E aí Joana de Ângeles fica trabalhando, sendo fiel a Deus, né? E sustentando o filho.
E só uma observação: a Joana de Cusa, ela era amiga da Lívia, que era esposa de Herodes. No livro Há 2000 anos, um romance de Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, tem lá uma passagem onde diz que a, a Cláudia pede para interceder por Jesus junto a Lívia, mas só comenta de Lívia que pede essa intercessão. Mas a Joana de Cusa também, por ser amiga da Lívia, ela solicita também, pede para interceder por Jesus, para que não acontecesse tudo que veio a acontecer com Jesus. Isso está registrado também no livro de Emmanuel. E Joana continua trabalhando, já com uma certa idade, com cabelo branquinho, ela continua trabalhando. E no livro Boa Nova, ainda de Humberto de Campos, eu vou comentar com vocês como foi o desencarne dela, porque é até assim uma forma de demonstrar, né, todo todo o amor e a perseverança que ela teve nesta encarnação. Então, no livro ainda de Boa Nova, Humberto de Campos, Irmão X, Psicografia Francisco Cândido Xavier, diz assim, no capítulo 15 ainda, sobre Joana de Cusa. No ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo se encontravam intensas, ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então, o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: Repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da Marte corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura! Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe e, vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer: Vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porquanto, acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte
cercavam-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Então, meus irmãos, nesta passagem, a Joana ela veio ciência, né? Ela que era uma patrícia, uma nobre, e que ela acreditava ainda na religião politeísta, e ela faz esse despertar para o cristianismo, identificando e aprendendo através de Jesus que era o único Deus, que Deus era único, né? E já entendendo a religião monoteísta. Aí agora, meus irmãos, nós vamos saber um pouquinho desta encarnação de Joana de Ângeles, que vem como Clara de Assis. Ela nasceu em Itália no século XIII. Ela nasce numa família muito religiosa. A sua mãe era bastante religiosa, frequentava muito a igreja. E a Clara foi a primeira gestação. E como a mãe estava assim com uma gravidez, que hoje a gente diz né, uma gravidez de risco, uma gravidez delicada, naquela época se perdia muito, né, filhos, porque não se tinha a modernidade que nós temos hoje. Então, ocorriam vários abortos, às vezes até espontâneos, né? E a mãe da Clara, ela estava muito ansiosa, muito nervosa, com receio de perder o primeiro filhinho. E ela frequentava a igreja e pedia muito, fazia muita oração, rezava para que desse tudo certo. E num desses dias, ela rezando com muito medo de perder o filho, ela escuta uma voz dizendo que ela tivesse confiança que seria uma menina e que essa menina ela iria aclarar o mundo. E quando ela recebe, após os 9 meses de gestação, nasce uma menina, ela resolve colocar o nome de Clara, porque se nós observarmos, mais à frente, eu ainda vou falar de 2 encarnações de Joana, e ela teve o nome de Joana. E a única encarnação que ela teve o nome de Clara foi nesta do século XIII, devido a mãe, né, ser muito religiosa e ter ouvido essa voz. Então, como ela iria aclarar o mundo, ela decide botar o nome de Clara. E Clara vai crescendo, né? Se destaca desde cedo pela caridade e respeito para com os pequenos. Clara começa a escutar sobre Francisco de Assis. E ela fica surpresa, porque como podia um jovem rapaz rico, né, deixar toda a sua riqueza e se dedicar aos pobres, né? Então ela resolve um dia, com uma serva de confiança, ir ouvir Francisco. Francisco ele fazia sua pregação na praça, né, ao ar livre. E quando ela chega e escuta a prelação de Francisco, ela se encanta. A partir daí, ela começa a acompanhar Francisco de Assis, aonde ele estava pregando, onde ele estava falando, ela ia para assistir, né, ouvir tudo o que ele dizia. E um dia ela consegue conversar pessoalmente com Francisco de Assis. E ele fala de Jesus e fala do reino dos céus. E abrindo um parênteses aqui, lembrando que Francisco de Assis foi a encarnação de João Evangelista. E aí a gente vai vendo, né, tantos espíritos nobres, o quanto passaram, né, o quanto eles viveram para chegar onde eles chegaram. E continuando. E aí ela resolve sair de casa, Clara de Assis, aos 18 anos de idade, para se dedicar aos pobres.
e ela funda o primeiro mosteiro, que é o Mosteiro das Clarissas. Porém, para ela fundar esse mosteiro, ele tinha algumas regras, vamos dizer assim. Ele tinha que ser subjugado a uma ordem. E essa ordem, ela teria que ter um homem, vamos dizer assim, que teria que estar no comando dessa ordem, desse mosteiro. Então, para ele ser o homem, né, que vai ficar à frente desse mosteiro. E ele aceita. Então, para Clara, fica assim: sobre a guarda de Francisco de Assis, né, tomando ele como guia dela no plano terrestre, abaixo do guia espiritual que é Jesus para ela. Os últimos anos da vida da irmã Clara foram angustiantes em função de uma grave doença, junto no mosteiro, junto com as irmãs, mas consolando suas irmãs espirituais, abençoando todas que chegavam perto dela, né? E ela dizia para si mesma: caminha, pois tens um bom guia. Ó Senhor, eu vos agradeço e bendigo pela graça que vos concedeste-me de poder viver. E aí, meus irmãos, a gente vem no aprendizado de ser, ela passa por tudo isso e ela já desperta em servir ao próximo. E quando eu comecei a estudar, a ler um pouquinho esse ensinamento aí, esses slides para vocês, eu vi várias palestras de Divaldo, né? Porque ela é essa mentora, né? Ajuda muito Divaldo. E numa das palestras de Divaldo conta que quando ele foi à Itália, em Assis, ele foi acompanhado por pessoas que eram vinculadas à ordem de Francisco de Assis. Foram a vários lugares, passearam muito, e depois eles resolveram conhecer o convento da Clara. Porém, a hora que eles chegaram lá, era horário de almoço, e não podia entrar naquele momento. Só que Divaldo comenta, que eles insistiram bastante, pediram, até que uma religiosa permitiu a entrada deles. Então, eles entraram, foram até o túmulo de Santa Clara e ficaram ali impressionados pelo estado de conservação do seu cadáver. E quando Divaldo estava olhando, Joana aparece. Aparece para ele e fica ao lado do cadáver, né? Ao lado do túmulo. Então, Divaldo diz que ele começa a examinar uma face à outra, ou seja, olha para Joana em espírito e olha para o cadáver da Clara, da Santa Clara. E aí ele conclui tratar-se do mesmo espírito. Joana não disse nada, como é natural, porque os espíritos nobres, eles têm muito o quê? Pudor, né? Eles têm muita modéstia, eles não vão dizer o que eles foram, né? Principalmente se eles tiverem sido um personagem assim famoso. Então, eles não comentam. Então, essa foi uma passagem, uma encarnação que a Joana teve na Itália no século XIII. E a outra foi Joana Inês de la Cruz. Ela nasceu no México no século XV. A mãe dela é indígena e o pai é um oficial espanhol. Assim, eles têm uma situação financeira boa, inclusive têm fazendas arrendadas da Igreja Católica. Só que Joana, desde cedo, já tinha essa inclinação para a arte e para a poesia. Joana aprendeu a ler e escrever com 3 anos de idade. Ela, nesta encarnação, ela aprende e fala fluentemente 5 idiomas, ou seja, ela é uma poliglota, né? Ela foi uma poliglota, é ainda. Tem um saber profundo sobre teologia, sobre ciência, astronomia e direito canônico, que é como se fosse um código, uma regra, né? Uma organização da Igreja Católica. E aí, como ela era um prodígio, ela é convidada para fazer parte da corte mexicana.
né, devido aos seus conhecimentos tão precoces pela sua idade. Só que isso, para Joana, ela não queria, né, ficar ali no meio de todo mundo, daquela corte, né, e o pessoal à volta falando, ela queria estudar. E aí ela pergunta ao pai como ela poderia fazer para estudar. E o pai responde para ela que só se ela fosse um homem, porque naquela época a mulher não se estudava, a mulher era para ser dona de casa, né? E só se ela se vestisse de homem. E aí então Joana resolve ingressar na ordem, porque a mulher daquela época não tinha alternativa de estudar, somente assim ela conseguiria se aprofundar nos estudos, somente se ela ficasse dentro de uma ordem, seguindo uma ordem. Então a Joana, ela escolhe não pela questão religiosa, mas pela questão do saber, do aprender. E nessa encarnação, Joana Inês de la Cruz, ela fica conhecida como a monja da bibliotecas, muito boa. Ela funda uma biblioteca no mosteiro, onde ela participava, e seu acervo tem em torno de 5.000 livros. E aí a gente começa a entender da onde vem, né? Quando a gente pega um livro de Joana de Ângeles, a gente, nossa, como ela é culta, como ela tem umas palavras que a gente nunca ouviu, que a gente nunca leu. Olha, só nesta encarnação, o acervo de livros que ela tem, que ela vivia, que ela lia, que ela estudava, ela viveu essa encarnação somente para os estudos, né? Vamos dizer assim. E ela, dentro dessas línguas, ela aprende o português, né? Através de um escrito que ela recebe do Padre Vieira, daqui do Brasil, que é encaminhado lá para o México. Ela recebe esse escrito que ele critica um pouco a instituição da igreja. E aí a Joana, quando recebe e lê essa carta, ela devolve defendendo um pouco a igreja. E aí, nesse contexto, ela já começa a ter contato com as terras brasileiras, né? E ela morre, ela desencarna aos 44 anos de idade, durante uma epidemia de peste na região. Mas detalhe, ela só desencarna após socorrer durante dias inteiros as suas irmãs religiosas que estavam enfermas. Ou seja, nesta encarnação, além do amor ao saber, né, do conhecimento, do estudar, do despertar, ela também vem servindo ao próximo, porque ela só desencarna depois que ela ajuda as irmãs. E aí nós temos esta outra encarnação, que é a Joana Angélica de Jesus. Ela nasce já no Brasil, no século XIX. Ela começa a frequentar a ordem que seria a Ordem das Clarissas, lá do século XIII, que é essa ordem que recebe esse manto azul, que caracteriza a ordem que ela frequenta, né? Que é onde tem essa foto aí, simbolizando a roupa dela. E esse mosteiro das Irmãs Clarissas, em Salvador, eles recolhem crianças abandonadas, mães solteiras, aquelas filhas que não casaram. E para os pais era uma vergonha, para a família era uma vergonha você não casar com uma determinada idade. Então, o que os pais faziam? Internavam, né, as filhas solteironas, vamos dizer assim, no mosteiro, para que ela não tivesse vergonha, para que eles não tivessem vergonha da filha estar solteira. Então, eles internavam as filhas não com a intenção delas seguirem realmente, né? Porque elas tinham vocação. Eles internavam no mosteiro como forma de elas não terem convívio na sociedade por estarem solteiras. E Joana, nesta encarnação, ela passa a acolher essas pessoas, vamos dizer assim, rejeitadas, né? Pela própria família e pela sociedade. Então, ela já começa a ter esse sentido de maternidade com todas as pessoas que passavam por lá. Ela desencarna, Joana
de Ângeles, quando ela fica Joana Angélica de Jesus, ela desencarna defendendo corajosamente o convento, a casa de Cristo, assim como a honra das jovens que ali moravam. E este relato também tem, através de Divaldo, numa entrevista que ele faz, que ele dá ao Fantástico. Então, ele narra que ela foi assassinada no convento da Lapa, Salvador, por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. Os soldados estavam bêbados e, para proteger as irmãs, ela fica assim na segunda porta de entrada do convento. E quando ela fica na segunda porta, os soldados chegam, ela fica como se fosse uma barreira humana, dando tempo para as irmãs fugirem para outro convento através de uma outra passagem, né? E essa ordem aqui, que chegou no Brasil em 1677, as Clarissas, que comentei lá atrás, elas fundaram em 1212. E é essa a ordem de Joana de Ângeles. E nesta encarnação, ela vem justamente o quê? Para atender nessa renovação moral dela e espiritual, né? Ela tem esse contato com as pessoas, vamos dizer assim, que foram foram desprezadas, né? Foram tidas como pessoas que não eram bem vistas na sociedade, que eram pobres, que eram solteiras. Então, ela tem esse acolhimento materno e ela vai tendo essa renovação moral e espiritual. E aí a gente vê, né? Nós tivemos contato agora com 4 encarnações da Joana de Ângeles. Ela teve muitas outras encarnações antes, depois, nesse meio tempo aí de uma encarnação da Clara de Assis para Joana de la Cruz, ou como para Joana Angélica, ou como para Joana de Cusa, nesses intervalos ela teve outras encarnações. Só que aqui nos conhecidas são essas 4 que nós conseguimos identificar o quanto foi sacrificante, o quanto ela teve que se abdicar de muitas coisas, o quanto ela teve que ter essa renovação espiritual, esse autoconhecimento, né? Esse querer, essa fidelidade com Deus, com Jesus, tudo que ela viveu, tudo que ela ouviu de Jesus, de Francisco de Assis, ela colocava em prática. E aí a gente vai vendo esse diálogo que ela teve com o mestre, né? Joana e Jesus, os grandes conceitos que Jesus passou para ela, que Deus era o único pai, né? E aí ela começa a ter essa transformação, passando já a ser, né? Entender o pai como um só, não vários deuses como eles acreditavam. Então ela já começa a ter essa renovação. E ela já começa a entender que Deus nada impõe, né? E que Jesus fala sobre as referências aos mandamentos de Moisés, como devemos nos relacionarmos com Deus, com o próximo. E isso já é bem forte, já fica florando bem forte nela, esse relacionamento, esse relacionar, né? Esse conhecer o seu eu, o despertar, essa renovação. E Jesus fala que ele não veio mudar os mandamentos de Moisés, né? Ele consegue resumir em 2 frases: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa referência que ele faz dos 10 mandamentos, a Joana coloca muito bem, eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha, ela coloca muito bem esse relacionar com Deus, né, e com o próximo, olhando os 10 mandamentos, do primeiro ao terceiro,
O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. E o terceiro, guardar os domingos ou o dia de festa. Ou seja, do primeiro ao terceiro, Moisés nos dá o quê? A relação nossa com Deus. Do quinto ao décimo, ou seja, do quinto, não matar, não pecar, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Ou seja, esses mandamentos, eles se relacionam ao social, como nós devemos proceder com o outro. E o que quase fica no meio, que é o quarto mandamento, honrai pai e mãe. Ou seja, esse mandamento, a Joana nos diz o seguinte: por mais que seus pais não tenham sido aqueles pais que realmente exerceram a função de pais, né? O pai que protege e a mãe que acolhe, mesmo assim, você deverá pelo menos agradecer, porque sem eles, se eles não tivessem dado a condição de vocês encarnarem, né, que nós somos espíritos, se a gente não tiver essa condição, esse aceite dos nossos pais para ter um corpo aqui para progredir, a gente não consegue desenvolver. Então, assim, se a gente não tem a capacidade de perdoar pai e mãe, que mesmo não tendo feito os seus deveres como pai e quanto mãe, se a gente não tem essa capacidade de perdoá-los, como nós vamos perdoar o próximo? Como é que vai ser essa relação conosco e com o próximo? Então, a Joana nos traz muito isso. E ela traz essa frase: é pelo amor que alcançamos a nossa alforria espiritual. Então, somente pelo amor, meus irmãos, temos que ter esse amor. Nós temos as leis, lá no livro Livro dos Espíritos, tem lá as leis morais, todas as leis que nós temos que seguir, né? Nós temos que seguir aquelas leis. Só que a lei maior, aqui sintetiza tudo, é a lei de amor. É esse amor puro que nós devemos ter conosco, com Deus, com Jesus, mas principalmente com o nosso próximo. Nossas relações não são frutos do acaso, né? E aí, a partir desse momento, a Joana de Ângeles passa a ter um contato com o espiritismo. Aqui ficou um pouquinho apertadinho, mas eu acho que vai dar para. No livro Após a Tempestade, psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, no capítulo 24, com o título Os Novos Obreiros do Senhor. Estava para iniciar a codificação. Só que antes da codificação, olha o que veio. Quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Então, a gente vê que Joana de Ângeles já estava sendo chamada, convocada para participar do Espiritismo, né? Da divulgação do Espiritismo, da codificação do Espiritismo. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, Joana de Ângeles tem duas participações. A primeira, ela escreve com o título A Paciência, está no capítulo 9, no item 7. E a segunda, com o título Dar-se-á aquele que tem, capítulo
18, item 15, aonde Joana assina como um espírito amigo. Isso, numa das entrevistas de Divaldo, ele ressalta muito isso, que Joana nunca se identificava, e ele pedia sempre para saber o nome dela. E ela responde sempre que é melhor ter um espírito amigo bom ao seu lado do que você ter um nome de uma pessoa que de repente nem é realmente aquela pessoa. E com isso já trabalhava em Divaldo a paciência, né? E aí ela vem o quê? Ela vem exaltar a figura de Jesus, auxiliar a humanidade. Joana nunca se coloca como referência. Para ela, a referência é sempre Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo. E a partir desse momento da Joana, na codificação espírita, quando ela recebe essa proposta de ajudar, ela vai estudar para modificar os dois grandes conceitos que até então não tinham sido trabalhados ainda nela. Qual seriam esses dois conceitos? O primeiro sobre a reencarnação, que ela sempre viveu, né, no catolicismo, vamos dizer assim. Então, ela vem ter esse acesso a todas as encarnações dela, as reencarnações, e aí ela vai tendo acesso e vai descobrindo tudo que ela viveu, o motivo pelo qual viveu. E o segundo, sobre as penas de morte, porque na igreja católica traz isso muito forte, né? Entre os cristãos ainda. E aí, Joana e a psicologia. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. E aí a gente vê grandes mestres, né, da psicologia, Jean Piaget, Carl Jung, Freud e tantos outros irmãos que foram e são ainda, né, os principais pioneiros aí da psicologia. E a Joana ela ainda mantém essa ligação com esses espíritos. Para quê? Para trazer, né, esses conhecimentos através da psicografia, e aonde Divaldo nos ajuda em muito. Então, ela estabelece essa ponte entre a psicologia espírita, né, que é um ser mais intenso e analítico, com a psicologia transpessoal, que estuda o ser em sua totalidade. Então, a Joana já começa a trazer para a gente esse despertar, essa renovação, esse autoconhecimento, esse autoencontro. Eu tenho que saber quem eu sou. Aqui é somente um corpo, uma matéria, mas alguém reside aqui. Esse alguém é um espírito. Hoje eu estou Patrícia, né? Então a gente tem que ter isso bem claro dentro da gente, bem compreendido. Para quê? Para que eu possa me identificar, sabendo das minhas limitações, mas sabendo também que eu tenho coisas boas, que eu posso progredir, que eu devo progredir. E aí ela traz também como demonstra, né, o pioneirismo de Kardec. Allan Kardec, na psicologia espírita, ele apresenta uma filosofia de comportamento como o quê? Como proposta de conduta e relacionamento. Mas para quê? Para proporcionar um estado de bem-estar emocional e psíquico ao ser humano. E aí eu botei até entre aspas aí, o evangelho terapia. Meus irmãos, nós temos tudo em nossas mãos, já catalogado, já encadernado, já feito todo o trabalho de Kardec, né, de Allan Kardec, já aqui nas nossas mãos. Temos tudo, temos a receita do médico maior, que é Jesus, nosso amigo. E está aqui, ó, todas as receitas, todas as bulas que nós precisamos, de todas as doenças que nós temos da alma, a gente consegue estar sendo medicado com o Evangelho. E aí a Joana tem a série psicológica, onde tem todos esses livros, eu fui ordenando aqui do primeiro até o último, onde ela traz todo esse questionamento, toda essa reflexão,
O primeiro é Jesus e a atualidade. O segundo, o homem integral, plenitude, momentos de saúde e de consciência, o ser consciente, autodescobrimento, desperte e seja feliz, vida, desafios e soluções, amor, imbatível amor, o despertar do espírito, Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, triunfo pessoal, conflitos existenciais, encontro com a paz e a saúde, em busca da verdade, psicologia da gratidão. Então, meus irmãos, ela nos traz aqui todo esse conhecer, né? Toda essa reflexão, que a gente possa realmente abrir, como tem essa capa desse livro, Autodescobrimento, eu achei muito importante, que a gente possa abrir realmente as janelas, né? Vamos dizer assim, figuradamente, do nosso ser, do nosso eu, para que a gente possa se ver, deixar penetrar em nós os ensinamentos de Cristo, né? Não somente da boca para fora, mas deixar penetrar em nós para que a gente possa fazer essa renovação. E no livro, no primeiro dela, ela de Jesus e a atualidade, no prefáciozinho, na introdução, ela diz isso: a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, ou seja, que a gente não fique somente olhando Jesus na cruz, né? E sem fazer nada de mudança nós mesmos, porque Jesus é nosso companheiro, é nosso terapeuta, ele está sempre em atendimento nas nossas emergências. Para quê? Para que evite a nossa queda no abismo. Mas isso, meus irmãos, nós temos que procurar, nós temos que nos renovarmos, né? E nesse livro, desculpa, e nesse livro, nesse primeiro livro dela, vem esses 20 capítulos aonde tudo é vinculado com Jesus. E aí a gente vê o quanto Jesus está no nosso dia a dia, em todos os minutos, segundos da nossa vida. E a gente, às vezes, não dá conta. Jesus, em todos os momentos, nos nossos desafios, na nossa encarnação, na humanidade, Jesus em amor, tolerância, honra, todos esses tópicos aí, Jesus conosco. E a gente, às vezes, não observa. E aí vem esse trechinho aqui que eu achei também muito importante trazer para vocês sobre a série psicológica, né? A série psicológica de Joana de Ângeles constitui verdadeira fonte de proposta de conduta e de relacionamento, proporcionando um bem-estar e saúde emocional, preparando o indivíduo para o enfrentamento dos conflitos da alma, com as quais a criatura humana pode se defrontar ao longo de sua jornada evolutiva. Então, meus irmãos, ela já traz aqui qual é a proposta. É dessa conduta, dessa mudança de conduta que nós temos que ter, desse relacionamento que a gente tem que ter primeiro com eu, comigo, né? Para depois eu ter essa conduta com o meu próximo, mais próximo, vamos dizer assim, principalmente a nossa família, né? Os nossos familiares, que é os que estão mais próximos da gente. E lembrando também, meus irmãos, que às vezes a gente escuta assim, mas Joana de Ângeles, né, tem umas palavras assim, um vocabulário que eu não entendo. Vamos tentar ir tirando esse rótulo. Ela realmente usa palavras, como eu disse no início, que nós não estamos tão habituados a escutar, a ouvir, a falar, mas é porque a gente ainda não começamos a praticar a leitura, né? Quando a gente começa a praticar a leitura, a gente vai entendendo. Hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa no próprio celular, que é o Google, e aí ali você já coloca o significado da palavra, você vê em questão de milésimos de segundos
o resultado, né, da tua pesquisa, você não precisa nem mais procurar em dicionário, como era antigamente. Então, nós temos tudo pronto e a gente precisa desse tratamento, dessa descoberta de quem nós somos, né? E aí, Joana e o projeto. Essa grande família espiritual que Joana vive, ela, com todo o amor, né? Ela começa a construir um projeto de evangelização, baseado na colônia espiritual que ela participa. Então, ela começa a fazer esse projeto e convida Francisco de Assis para ser o dirigente maior desse projeto. Ele aceita, desde que não falte o quê? A caridade, a humildade e o auxílio ao próximo. E aí, depois de um século, nasce a Mansão do Caminho. Esse projeto que nós vemos até hoje, né, através de Divaldo e seus colaboradores, nós temos aí, botei assim, ó, e sob as luzes e as bênçãos da nobre mentora espiritual Joana de Ângeles, esses lares floresceram, contribuindo com o aprimoramento intelectual, moral e espiritual de centenas de crianças que receberam desta colmeia de amor a oportunidade ímpar de uma existência digna e feliz. Esse é o primeiro prédio. Temos a Mansão do Caminho, de uma certa forma gigantesca, né? Ela recebe diariamente 5.000 pessoas, a área de 78 mil metros quadrados, com 44 edificações, envolvidos pela ternura fraternal dos tios e das tias, sempre sob a orientação de Divaldo Franco e do tio Nilson. Joana na espiritualidade. Joana, hoje, ela faz um estágio numa região muito próxima ainda da crosta terrestre. Ela coordenava, junto com Emmanuel, a evangelização espírita cristã no Brasil, mas Emmanuel, segundo alguns relatos, ele já está encarnado, então ele até auxilia, porque a gente sabe que os espíritos nobres, né, elevadíssimos, eles mesmo encarnados, eles quando entram em sono, né, vão descansar, eles se desprendem e conseguem ter esse contato na espiritualidade, então ainda ajuda a Joana, mas ela hoje ela é a coordenadora desse projeto. Ela atende também as entidades vinculadas às igrejas, né, os espíritos as pessoas que desencarnam, né, que eram da igreja e que muitos não acreditam na vida após a morte. Então, ela acaba tendo esse acolhimento com esses espíritos, sendo responsável para retirar das regiões tenebrosas e ir esclarecendo os espíritos que ainda estão profundamente vinculados ao erro. E ela visita Francisco de Assis nas esferas superiores todos os domingos, como forma de se abastecer, né, de energias salutares, porque a gente sabe que quando o espírito ele visita ou ele tem determinado trabalho ou função, ele acaba, vamos dizer assim, tendo um desgaste, e aí quando nesse momento que ela visita o Francisco de Assis, é como se fosse uma energia que ela se reabastece para poder ela continuar no trabalho dela. Então, meus irmãos, hoje ela é um espírito nobre, né? Como eu falei no início, galgou, né? Percorreu esse trajeto todo de sofrimento, de resignação, e hoje ela continua trabalhando lá na espiritualidade. Então, qual é a proposta de Joana de Ângeles? Ela convida o ser para esse autoencontro. Quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui? São essas reflexões, são essas indagações que a gente tem que se fazer para
poder ir crescendo, se transformando, essa transformação que ela fala, essa reflexão, desculpa, e principalmente como eu me relaciono nesse mundo material. Tudo que eu leio, as palestras que eu assisto, os estudos que eu participo, tudo bem, ok. E aí? O que que eu faço no mundo material? Quando eu saio do centro que eu frequento, da instituição que eu frequento, eu estou sendo o ser que eu digo que eu sou ou que eu faço dentro da instituição? Então, ela nos traz para esse, ela faz esse convite para que a gente possa realmente, dentro do mundo material, ser essa pessoa que a gente acredita, desculpa, que a gente acredita, que a gente tem fé, mas na prática a gente também tem que ser. Como eu faço com as minhas emoções, né? Como é que eu vou dominando o meu orgulho, o meu egoísmo, né? A minha, a minha revolta, né? O que o outro tem e eu não tenho. Como eu vou trabalhando isso? Conhecendo o que eu sinto. Porque se eu conheço o que eu sinto, eu tenho menos doença na alma. E hoje, meus irmãos, a gente vê nesse momento que nós estamos vivendo, né, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, quanto sofrimento, né, que a gente vê, que a gente conversa, quanta ansiedade. E aí a gente tem aí todo esse catálogo da Joana de Ângeles, que nos traz como forma de nos conhecer, de nos refletirmos e de nos ajudar, né? E aí a Joana de Ângeles, também no livro Após a Tempestade, ela nos traz assim: vinculados e adessos ao trabalho, nos grupos de ação, casas e entidades veneráveis, auxiliemos verdadeiramente ligados à causa, ou seja, a Deus, causa primária de todas as coisas, ao Cristo e a Kardec. Nosso guia seguro continua sendo Jesus. Então, que a gente possa auxiliar verdadeiramente a nossa instituição onde a gente vai, onde a gente prega, e não esquecendo de Deus, de Jesus e de Kardec, né? E principalmente do nosso guia seguro, como ela diz, Jesus. E eu ainda trouxe mais um comentáriozinho, que a Joana faz muito isso, ela faz com que a gente desperte, nos veja no espelho, quem realmente nós somos. Quando eu pego um espelho e eu me defronto com o espelho, eu tenho um reflexo de mim mesmo, quem eu sou, né? E no livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, tem esse trechinho que eu achei bem legal trazer para hoje, né? A vida é o espelho que reflete, hoje ou amanhã, os dramas e as glórias da alma humana. Todas as expressões do intelecto, como do sentimento, nele surgem e se patenteiam como realidade feliz ou desditosa. O cristão no mundo tem no Evangelho o espelho cristalino da alma, que lhe reflete os atos de paz e a sementeira de amor. Cada um, por isso mesmo, é o construtor da sua própria vida na viagem carnal. Então, meus irmãos, nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, vamos fazer essa autoanálise, esse autoencontro. Vamos nos olhar,
Não tenhamos medo, pegamos um espelho e nos olhemos realmente. O que eu estou fazendo aqui? Né? Que possamos pegar o Evangelho, o Cristo como exemplo, um exemplo maior do que Cristo. E aí, a Joana nos traz. Deixa eu pegar aqui. Desculpa, meus irmãos. A Joana nos traz e me fez essa reflexão estudando sobre a borboleta. A borboleta, ela é um ser que, antes de se tornar borboleta, ela é uma lagarta e ela depois fica dentro de um casulo apertado, exprimido aqui dentro, aonde por muitas das vezes a sua asa fica dobrada, dolorida, vamos dizer assim, e ela sofre essa transformação, essa metamorfose. E no final de tudo, ela consegue ser essa criatura perfeita, bonita e com uma liberdade, vamos dizer assim, porque ela teve esse encontro com ela mesma, ela, dentro desse casulo, ela se reserva e ela se vê, vamos dizer assim, passando para a nossa palestra, e ela consegue despertar depois dela conhecer a si mesmo e se tornar esse ser livre, aonde ela alcança voos cada vez mais altos e que possamos realmente nos identificar com uma borboleta. A gente passa por fases, por transformações, por sofrimentos, por angústias, por mágoas, mas que nós temos em nós essa centelha de amor do nosso Pai maior, que é Deus, e que a gente possa realmente despertar e acreditar nisso, para nos tornarmos esses espíritos elevados, esses espíritos nobres, podemos aproveitar a encarnação presente. E assim, meus irmãos, estamos chegando ao final. Eu vou colocar uma música para encerrarmos e faremos a nossa prece final. Bem, meus irmãos, chegamos ao final, vamos fazer a nossa prece. Assim que eu terminar a prece, eu vou colocar a bibliografia dos estudos na tela final. Mas vamos fechar os nossos olhos, agradecendo assim a Jesus, nosso guia espiritual, nosso exemplo de amor e de bondade. Te agradecemos, Jesus, por esta oportunidade, desta noite, de aprendermos um pouco mais os teus ensinamentos, de nos fazermos, Jesus, despertar para esse autoconhecimento, que possamos ter essa coragem de despertar em nós o que nós temos de bom e o que nós podemos melhorar,
para progredir, Jesus, e caminhar ao teu encontro. Que possamos nos ver realmente e olhar com os olhos espirituais e entender que dentro deste corpo físico que hoje nos serve como transporte, que dentro desse corpo existe um ser, um espírito, que possamos não nos ver somente, mas ver o próximo como um irmão que também é deficiente em termos de aprendizagem, de evolução, de moralidade. Que possamos, Jesus, despertar a cada manhã com esse sentimento de renovação e de autodescobrimento. Agradecemos, Jesus, a todos esses espíritos nobres, amigos espirituais. Agradecemos, Jesus, a Ti, ao Fabiano de Cristo, e te pedimos ainda que Tu envolva e proteja todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Acreditamos, Jesus, que essa luz que neste momento desceu sobre todos nós, chegando em cada lar, em cada coração, acalentando e iluminando a todo ser. Acreditamos, Jesus, que isso aconteceu e que isso é possível. E te agradecemos imensamente. E com os nossos corações em festa, Jesus, encerramos a palestra da noite de hoje na tua doce e bendita paz, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigada. Vou deixar aqui a tela compartilhar a tela da bibliografia. Só um minuto, porque ela é após aqui. Não, perdão. Só um minuto. Aqui. Aqui está a bibliografia, meus irmãos. Quem quiser, puder, tiver curiosidade, quiser dar uma estudada, está aí. Mais uma vez, eu agradeço a todos a presença, a paz de Deus, de Jesus, nosso querido Mestre, esteja e envolva todos. Muita paz. Até a próxima.